O Renato já não está bem de saúde. Não está bem? O Renato, né? Então ele já não está conseguindo construir frases, o raciocínio completo, sabe? Falam com ele, fala uma coisa, ele responde outra, por exemplo, e se perde, tá disperso. Lilian Aragão. Quem é, da onde veio, para onde vai, o que acontece com essa senhora? Sim, porque quando ele casa com a Lilian, ele passa a dar muitos poderes a ela. Mas ele que deu. De dividir. Não foi ela que se apossou da coisa. Também. Ela sempre teve esse negócio da mosca azul, sabe? Da fama, dos holofotes, sempre se projetou a isso. Mas eram tempos diferentes, né? Não tinha internet. Então, ela cavar um espaço na televisão sem talento é meio difícil. Por mais que você seja a esposa do Renato Aragão, sim, tem que ter tem um limite ali que fala, não dá para fazer milagre. Mas era uma pessoa que, quando começa essa história de, por exemplo, falar assim, Dr. Antônio Renato Aragão, é com ela assim, que isso ganha força. Porque como ela transita nesses ambientes, então ela está nas filmagens, está no camarim, tudo, ela que fala, sei lá, para a moça do café, fala, se você vê o meu marido, não é Didi, é Dr. Renato. Numa época que era pedir autógrafo, era muito comum, né? Então é desse jeito. Então essa fama, essa lenda de Dr. Renato ganha muito força com a chegada dela. Ele já era um cara mais que um trailer só pra ele, dividido dos outros três. Mas ele também já era assim. Foi picado que nem o Dedé ou não? Foi, claro. Ele também entrou numa fase do soberbo? Sim. Ele tinha um trailer só pra ele. Os outros três ficavam em juntos. É um cara que era meio afastadão, sabe? O Carlos Alberto de Nóbrega conta uma história. Falou, quando eu conheci o Renato, porque o Carlos Alberto era redator dos Trapalhões. Eu vi essa história. Então chegava lá pro Renato e falava, o programa de hoje é o seguinte, essa piada, essa. Falava direto, sem. Ele falou, eu pedi demissão porque chegou uma hora que eu tinha que passar por 3 secretários até chegar no Renato. Não podia entrar mais no camarim dele. Entendeu? Como assim? Porra. Ele se sentiu ofendido. Então ele começou a ficar assim. E aí ele encontrou a pessoa ideal. Ali ele fala que desde os 7 anos, olha a loucura, ela mentalizou que ia casar com o Renato Aragão. Com 7 anos a criança tem que ficar brincando, ir pra escola. Como você vai mentalizar em casar com um cara que é muito mais velho? É uma loucura, mas ela falou isso. Então sou eu que tô inventando. Isso que eu acho louco, cara, porque ela cria provas contra ela mesma, sabe? Aí eu falei, ela era amante do Renato Aragão. Porque o Renato era casado com a Marta, e aí o Renato conhece a Lilian num evento corporativo e tal, e eles começam ali. O que fazia a Lilian? Ela era funcionária pública, trabalhava no Banco do Brasil. Tá. E ele foi fazer alguma coisa ali. Certo. E enfim, eles se conhecem ali e passam a ter um relacionamento. Isso 80 e alguma coisa. Só que o Renato... Na época, os Trapalhões foram homenageados por uma escola de samba. Unidos do Cabo Sul, que foi rebaixada no dia, quando a Unidos do Cabo Sul fez a homenagem para os Trapalhões, eles foram rebaixados, acredita? Me fala uma coisa. Eles falam, a gente foi homenageado, mas não conta que foi rebaixado. Nessa época, a Lilian já existia na vida do Renato? Não, ainda não. É um pouco mais para frente. Tá. É um pouco mais para frente. É naquela época que assim, eu não vou lembrar exatamente quando, se é 88 ou 89. Já tinha havido a briga, já tinham voltado. Já tinha voltado, tudo. Que eles têm eles abrem, que eu acho aquela parte já mostra a decadência um pouco do grupo, já não tem muita graça, que tem a claque ali, tem a plateia. Em algumas situações o Dedé e Mussum brincam com o Renato, chamando ele de paulista. O Renato é cearense. Mas por que é paulista? Porque a Lilian é de São Paulo. E às vezes ela estava lá. Ela vinha pro programa. Assistia ali. E a câmera flagrou ela algumas vezes. Então, já naquele período ele já estava com ela. E tem uma história que é fantástica, que o Renato ainda é casado com a Marta, eles vão fazer um filme chamado Os Trapalhões na Árvore da Juventude, em 91. É o primeiro filme pós-morte de Zacarias. Então eles fazem uma cena em Manaus. Os caras não moram lá, então eles vão se hospedar num hotel. Certo. Eles se hospedam no Hotel Tropical. E a Marta vai lá. Super normal, às vezes a família vai acompanhar junto, um pouco, tá? Mas a Lilian vai também. Só que ela fica escondida num barco. Aí o Renato inventa uma desculpa para a Marta volta para o Rio de Janeiro,
e a Lilian vai pro hotel. Então ela se prestava a esse tipo de situação. Quando ela conta na Caras que é uma linda história de amor, que eles se conheceram, tal, ela não conta, ou ela omite o fato que ela foi amante do cara. E não tô fazendo julgamento moral. Sim, não, porque mas não pode vender uma história da Cinderela, sabe? Que ele abriram mão do patrimônio para deixar tudo para Marta, para viver uma linda história de amor, e que tudo que depois que eles se juntaram, construíram, foram coisas começaram de um ponto zero até chegar onde chegaram, o que é mentira, porque ele vende a produtora dele depois para Record. Então, se ele abriu mão do patrimônio, a RA tinha que ir para Marta. Não foi. Ele vendeu faz pouco tempo para Record, a RA Produções. Então, tudo que ela... Não tudo, mas 99% do que ela fala é mentira. É verdade. Não tudo, 99%. É verdade. Tá, mas só as pontuações que ela... Ela quer te ver pelo túmulo ou não? Ela não gosta de mim, e ela tem razão, ela tem razão e tem motivo, eu não tiro, eu acho que é justo ela ter essa raiva. Mas assim, eu passei a falar dela porque, assim, como eu tenho esse trabalho já com os Trapalhões há bastante tempo, são mais de 10 anos dedicado a estudar os caras, e são 4 livros, a dissertação, documentário. Pô, vem uma mulher dessa, conta uma história mentirosa na revista, onde ela vai, ela inventa uma série de coisas, ela tá acabando com o meu trabalho. Então, a minha forma de combater a fake news dela é mostrar, falar, não, aquilo da Caras me revoltou quando ela colocou lá. Eu falei, não, a história não é essa. A história é que ela era amante do cara, não abriram mão do patrimônio, a Marta ficou com uma coisa bem bacana, mas não é o que a Lilian falou. E se vende como coach, como uma pessoa que criou, quase até reinventou os Trapalhões, mas assim, a chegada dela é o início do fim de tudo, sabe? Então, contando isso e combatendo essa fake news dela, eu falo, não, a história é essa, porque eu acho um absurdo a mídia comprar a versão dela e não ter um contraponto, sabe? Mas então, é isso que o pessoal fala, mas tem que evitar. Ele vai contar a realidade. Só isso. Nada mais que isso. E o documentário é isso. E se eu tivesse mentindo pelo poder financeiro dela, ela deve ter escritório, ela já teria me processado. Ela só não me processou porque tudo que eu falo realmente é verdade e tem prova. Não, ela separou a primeira família do Renato. Então a primeira família, eu falo, os filhos são tudo órfãos de pai vivo. Porque ela barra. Tanto é que tem gente que pergunta, Renato tem mais filho? Ninguém sabe, porque ela esconde. Eu não sabia, não, pra mim. Tem mais, do primeiro casamento são quantos? Com a Marta. Acho que sou ruim de número, deve ser uns 3 ou 4. E do segundo é uma moça? A Lívia que tá cavando agora. Isso é engraçado, né? Porque quando você tá, naquela época, o pessoal tava na Globo, né? Vinha um convite para participar do Teleton. Eu sou da Globo, sou global, não vou. Não é isso? Dá uma entrevista pra... Não, eu sou global, não vou. A Globo não deixa. Agora que perdeu a boquinha, qualquer convite pessoal vai e ainda fica cavando espaço para trabalhar, né? Então é lembrar um pouco como que tratou antes e como tratou depois. E o Renato e o Dedé, ambos estão bem de cabeça, isso tá tudo. O Dedé é super lúcido. Trabalha muito também. Trabalha e super ativo. Então se você falar com o Dedé, você consegue ter uma boa conversa. Pessoalmente que ele é na televisão ou não? Ele parece um cara bem simpático. Ele é um cara muito legal. Muito legal. O Renato já não está bem de saúde. Não está bem? O Renato não. Infelizmente, assim, até pela idade. E isso é uma coisa que a gente não consegue controlar. Você pode fazer o que for, porque se for do seu organismo, da sua genética, tchau. Então ele já não está conseguindo construir frases, o raciocínio completo, sabe? Então. Mas ele está consciente. Consciente, mas ele não é um cara que já consegue ter pleno domínio de uma conversa. Nas últimas aparições dele... eu percebi isso também nas últimas aparições. Falam com ele, fala uma coisa, ele responde outra, por exemplo, e se perde, tá disperso. Se você perguntar para ele, sei lá, qualquer pergunta besta sobre os Trapalhões. O filme o Cinderela e o Trapalhão, como que foi fazer esse filme? Ele já não vai conseguir te responder, sabe? Ele tem falado coisas muito abstratas, muito eu vi uma fala genéricas. Só assim, sobre o chamar de Dr. Renato. Alguém perguntou num programa, ele estava assim respondendo, imagina, tem que me chamar de Didi, eu sou o Didi, sempre fui Didi. Sim. Aí também foi isso, foi
Mas não vai além disso, assim. Ele tá numa fase que, infelizmente, todo mundo está sujeito a acontecer uma situação dessa. Né? Agora, eu não sei exatamente o que ele tem. Eu só sei que ele não está bem. Eu até acho que não seria prudente já expor ele, sabe? Se caso queira assistir a entrevista completa, o link estará na descrição do vídeo. E muito obrigado por ter ficado até aqui e não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado.